Alô você, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero conversar com você de empreendedorismo. Hoje a gente vai contar a história de um cara. Já assistiu aquele filme O Gladiador? Você já assistiu aquele filme? O cara, ele era funcionário da empresa, ele teve uma visão, ele saiu da empresa, ele aplicou tudo o que ele aprendeu e hoje ele criou um software dele que ele atende todos os postos aqui do Mato Grosso do Sul. Hoje a gente vai falar com o Rodrigo Bento. Rodrigo, eu errei em alguma coisa, mais ou menos isso mesmo que aconteceu com você? Cara, obrigado. Deixa eu te Obrigado agradecer. você pelo convite, obrigado o pessoal que está nos ouvindo, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Um bom funcionário, ele sempre vira o patrão. E você só aumentou um pouquinho no gladiador, né? Eu não sei nem se o gladiador tem cabelo ou não. Tem cabelo o gladiador? Tem. Ah, então não. Vamos. Na época que ele fez o filme, pelo menos ele tinha, né? Ah, então ele deve ter perdido o cabelo já, né? Mas assim, obrigado aí pela oportunidade. É mais ou menos isso mesmo. A gente tem que sempre lutar pelo melhor. O empreendedor que está nos ouvindo aí tem que sempre lutar pelo melhor, sempre fazer seu melhor, sempre dar o seu melhor e sempre ser um ótimo funcionário. Se ele se tornar um ótimo funcionário, provavelmente ele vai ter sucesso na vida dele e aí vai ter um caminho, vai ter uma porta muito aberta para que ele possa empreender, né? Não importa o que ele vai fazer, né? Não importa o que ele vai fazer, mas assim, a gente começa sempre pequeno, às vezes continua pequeno, mas nunca desiste dos nossos sonhos, dos nossos objetivos e sempre trabalhando e tentando fazer o nosso melhor, né? Ah, com certeza. No seu caso, voltando um pouquinho antes de você montar de você estruturar a sua empresa, você como funcionário, a gente estava falando agora de fidelidade, né, daquela lealdade do colaborador. Você já se via nesse compromisso com a empresa de dar o seu melhor como colaborador, atingir todas as metas? Sim. Eu sempre pensei que o colaborador, na minha área principalmente, que era uma área muito comercial, eu não nasci comercial, né? Mas com o decorrer do tempo a gente vai se especializando, né? A gente vai se comunicando um pouquinho melhor. E eu sempre pensei assim, se a empresa, né, tratar bem o funcionário, o colaborador, e o colaborador ele corresponder com a empresa, não tem porquê, empreendedor, você não valorizar o seu funcionário, né? Hoje mesmo lá na empresa, um dos pontos que a gente bate muito na tecla, a gente tenta ao máximo valorizar os funcionários, justamente por isso. Hoje o mercado ele é muito difícil para você ter um prestador de serviço, um funcionário, né? Então, assim, quando você tem aquele funcionário que é uma mosca branca, às vezes no mercado, para o seu segmento que você tá empreendendo, que é um segmento, às vezes, é difícil, né, cara? Porque precisa de confiança, né? Hoje, antes, a confiança ela já vinha, né, de berço, né? Às vezes, se tiver um curso de confiança, tem muitas pessoas que precisam fazer esse curso de confiança porque é difícil, né? Então eu bato sempre nessa tecla que se você tiver um bom funcionário, você deve valorizar esse bom funcionário, né? Porque vale a pena mesmo o empreendedor valorizar o seu funcionário, que hoje o mercado ele se encontra uma posição muito difícil de encontrar bons colaboradores, né? Com certeza. Rodrigo, fala um pouquinho da sua história pra gente, conta um pouquinho do antes e do depois, como que foi a sua atuação na empresa que você trabalhava. E aí aquela migração de você sair, né, se desligar da empresa e montar, estruturar a sua própria empresa, que é onde você atua hoje. Maravilha, eu vou falar bem resumido aqui, eu cheguei aqui em Campo Grande, uma cidade muito... Não precisa resumir muito não. Não, vou resumir vamos lá. Essa parte é interessante saber, cara. Foi até uma das coisas que me levou a fazer podcast, assim, quando eu assisti a entrevista, eu achava legal a pessoa detalhar certinho como que foi a luta dela, a guerra, o que ela foi vendo, sabe? Os tropeços, né? Não é fácil não, né? Não é assim, não é fácil, as pessoas às vezes vê você bem estruturado, às vezes um pouquinho mais financeiramente, já pensa que você é milionário, o cara tá milionário e tal. Claro, importante, né? Todos nós precisamos de ter uma posição na vida, de viver uma vida melhor, só que nunca passando por cima de ninguém, tendo sempre mesmo a humildade, né? Quando eu vim parar em Campo Grande, através eu tinha uma irmã que morava aqui em Campo Grande, né?
E a gente morava em Curitiba. A minha ideia era ir para os Estados Unidos. Eu tenho um irmão que mora 19 anos lá nos Estados Unidos, né? A minha ideia era ir para os Estados Unidos. E aí minha irmã falou, não, irmão, vem pra cá com mãe e passa um tempo aqui com a gente. E daqui você vai lá, faz o seu visto no consulado americano, que é lá em São Paulo, né? E daqui você vai para os Estados Unidos e aí mãe ou fica aqui ou ela volta para lá, né, para onde a gente morava, né? E nessa situação fui fazer meu visto e naquela época eu era muito novo, não deu certo o visto. E aí eu recebi aquele carimbo lá no consulado americano lá, cara, só cara forte assim, você vai lá. Desculpa te interromper, naquela época que idade você tinha? Que ano que era mais ou menos? 2006, né? 2006. Certo. Então assim, só não tem cabelo, cara, mas eu ainda sou novo, sabe? Mas assim, aí é tranquilo, o cabelo é de menos. Mas assim, daí em 2006 eu fui lá pro consulado, lá em São Paulo, a gente gasta com visto, aquela coisa arada toda, né? Aham. Mas eu acho que também tinha um propósito de Deus na vida de cada um. Não deu certo, você volta com o carimbo lá pra você fazer entrevista naquela época, não sei agora como tá, né? Mas naquela época você tinha era uma cabine, cara, com um vidro assim, você só falava com ele ali pelo um aparelho lá de som e rapidamente ele fazia uma entrevista contigo ali e na hora ele carimbava se dava certo ou não, né? E aí eu fui, reprovei na primeira vez. Puf, voltei pra cá. Aí quando eu cheguei aqui, cheguei muito triste, a minha irmã falou, não, vai tentar de novo. Eu falei, só daqui a 6 meses, porque eles dão prazo pra você retornar de novo, só daqui a 6 meses, né? E aí eu falei, não, então eu vou trabalhar. Vou ficar aqui, né? Eu tinha chegado aqui realmente com uma mala. Tinha uma mala na época e tinha R$ 2.000 eu e minha mãe, né? E aí eu falei, não, vou trabalhar. E aí eu comecei a estudar, fiz um curso para segurança. Olha só, imagina eu de segurança. Naquela época eu tinha uns 60 e pouco quilos, cara. Só tinha orelha. E aí eu fui segurança da Caixa Econômica Federal ali da Barão. Durante 3 anos, cara. Imagina, segurança. 60 e poucos quilos de segurança, cara. Cara forte, malhado, cara. Segurança. Entrava todo dia de manhã, saía 3 e pouca da tarde. Então, aí eu fiquei 3 anos trabalhando. Só que aí eu tinha na mente, né, cara? Um dia eu quero estudar, né? Aí passou os 6 meses, comecei a trabalhar, passou os 6 meses, fui lá de novo. Pô, reprovou. Eu falei, não, agora eu vou estudar, cara. Aí eu estudei, eu sou graduado em administração, né? Graduado em administração, estudei. Aí comecei, falei, vou sair da área de segurança. Fui trabalhar numa empresa de container. Pessoal, como auxiliar administrativo na empresa de container. Trabalhei na empresa de container, trabalhei na Casa X, que eu acho que nem existe mais hoje, a imobiliária Casa X. Aí tirei meu Cresce, 7543. Trabalhei na Financial, cara. Financial me deu um help na área. Você é corretor também? Sou corretor, mas não atuo, né? Eu não atuo na área de corretagem hoje, mas já cheguei a atuar. Sim. Eu trabalhei na Financial. A Financial, cara, me deu uma visão muito boa. É uma empresa muito boa de trabalhar. Não é à toa que elas foi a primeira empresa aqui do Mato Grosso do Sul a ser imobiliária, né? Você vê lá o Cresce dela é o 001. Aí eu entrei na área de tecnologia. Eu trabalhei nessa multinacional. Multinacional ela é de São Paulo, mas ela tem a representação aqui no estado do Mato Grosso do Sul também, né? Eu trabalhei, comecei devagarzinho. Na época eu tinha um Gol, cara. Eu tinha um Gol na época e passava muitas lutas aí no calorzão do Mato Grosso do Sul. Rodava para todo lado para prospectar. E a gente que é vendedor, a gente que vai para o campo, a gente sabe assim, né? Que a gente sabe que a gente vai e não vai vender naquele momento. Imagina na área de posto de combustível. Você não ser conhecido. Você está entrando na área ali agora. Você chegar lá num posto de combustível que é imenso as operações lá. O valor que roda lá às vezes é imenso. E aí o cara não vai te dar essa oportunidade imediata, né? Mas eu sempre tive comigo na minha cabeça, assim, que sempre fazer o meu melhor. Eu bato de novo na tecla lá da frase, lá, um bom funcionário ele vai se tornar um patrão. Então, se o cara me pedia para eu fazer, a sua meta é 10 postos o ano, fazia 20. Chegava no final do ano, eu ia lá e conversava com ele, eu preciso de um aumento, alguma coisa assim, né? Então, assim, o que eu falo por empreendedor, assim, que a gente tem que lutar todos os dias ali, mas nunca desistir do que você pode e que você é capaz, né? Então eu ia e tinha aquela ideia ali de vendedor assim que hoje pode ser que ele não me dê oportunidade, mas toda vez que eu passar aqui eu vou bater nesse cliente,
A gente fala bater é ir lá prospectar, né? Por quê? Porque qualquer dificuldade que ele tiver com aquele software para posto de combustível, ele vai lembrar, poxa vida, o Rodrigo Bento teve aqui, eu não pago R$ 1 para ele, mas ele teve aqui preocupado com minha operação toda no meu posto aqui. Então, quando eu ia para qualquer cidade que eu ia do estado, Campo Grande, qualquer cidade que eu ia para o estado, eu ia lá naqueles mesmos postos. Ia lá, entregava meu forno, entregava meu cartão. E anos e anos ali batendo, e graças a Deus nessa empresa as coisas foi crescendo. Eu fui virando especialista em posto de combustível, porque hoje assim, é diferente você ir lá e fazer o software. E é diferente você conhecer a operação. Eu não fazia o software, mas eu entendia do software, mas eu conhecia a operação do posto, o que o frentista passava ali no dia a dia. Eu conhecia o que o gerente de pista passava ali no dia a dia. Eu conhecia o que o dono do posto passava ali no dia a dia. E eu tentava pegar aquelas dificuldades que ele tinha para mim. Então, quando ele tinha alguma dificuldade ali, eu pegava o telefone, ligava pro diretor da empresa, ligava pro pessoal que fazia o software ali e cobrava eles, ó, vamos abrir um chamado, vamos colocar isso aqui para funcionar, né? E aí eu também tive uma equipe boa, sempre do meu lado, um suporte muito bom, né? E aí os anos foram se passando, e aí as metas foram conquistadas, e chegava o final do ano. Por isso que eu falo para você que é colaborador. Eu bato muito na tecla do colaborador, Marcelo, pela situação do seguinte, porque hoje as pessoas eles já querem começar ganhando muito dinheiro, e às vezes eles não são especialistas ainda. Eles ainda nem sabem qual que é a área que ele vai atuar, eles nem sabem como ele vai ajudar aquela pessoa. E eles já querem chegar lá no trabalho, trabalhar 8 horas somente, ali registrado no CLT, né? E eles querem que já ganhando R$ 5.000, vale transporte, cesta básica e plano de saúde. Então eu falo você colaborador, sua hora vai chegar, seu tempo vai chegar, né? O seu tempo vai chegar, então assim, você tem que fazer sempre o seu melhor. E é aquela frase que eu sempre falo, né? O bom funcionário, ele vai se tornar um patrão, né? O bom funcionário, ele se torna um patrão, porque se o patrão mandar ele fazer algo aqui com essa garrafa, com essa caneca aqui, ele vai fazer algo além, né? Então assim, eu bato bastante no colaborador, que ele precisa ser valorizado, mas ele tem o tempo certo dele solicitar as coisas, né? Mostra primeiro o seu trabalho para o seu patrão, e chegar lá no final do ano, na hora certa, no momento certo, você vai exigir o seu direito, o seu valor, né? Às vezes a gente pensa que já começou ganhando muito. Não. Teve momentos da vida que eu praticamente pagava para aprender, né? Pagava para aprender. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu aí, um amigo meu, e eu falei isso para ele. Falei, ó, porque assim, ele já tem uma visualização muito boa nas redes sociais, ele é um cara bem instruído. E surgiu uma oportunidade para ele em outro estado, né? Que a gente está viabilizando essa oportunidade para ele nesse outro estado. Só que, assim, se você for ver pelo trabalho dele, ele já tinha que indo ganhar muito lá, né? Pelo trabalho dele. Falei para ele, cara, agora é o momento de você estourar. Então, às vezes vale a pena, colaborador, você passar um ano pagando um preço, um ano ali fazendo o seu papel realmente de colaborador, para quando chegar no final do ano, no momento certo, você ir lá no seu patrão e falar, ó, patrão, é o seguinte aqui, ó, você me pediu 10, eu tô te entregando 15, você me pediu que eu vendesse 5 e isso aqui, eu consegui bater essa outra meta aqui, e eu preciso que você agora dê uma olhadinha pelo crescimento da empresa e dê uma olhadinha também pro meu crescimento familiar, principalmente, né? Familiar. Então, eu bato bastante isso aí no colaborador, porque o bom colaborador, ele vai virar um patrão. Para você, de repente, foi... Eu não vou dizer fácil, acho que fácil não é a palavra, mas você passou por tudo isso, né, cara? Você foi um colaborador que deu os resultados, bateu as metas e tem uma coisa assim que você está falando que eu acho que a maioria das pessoas... Nós demoramos a trabalhar isso, é a paciência, né, cara? A gente quer... Imediato, né? Imediatismo. Não funciona. E tudo tem a sua hora. Eu falo também, eu tava falando com a cliente, você chegou que a gente eu tava falando com uma cliente minha,
Às vezes a gente dá uma de psicólogo também, né? Porque quando você é vendedor, às vezes a pessoa só quer ouvir sua voz, que ela quer debater, ela acha legal conversar ali contigo, né? Para expor as situações. E aí eu tava falando para ela, hoje, gente, esse imediatismo realmente é do ser humano, uma coisa também que o ser humano tem muito hoje, que nós somos um caixa eletrônico, né? Então, se você tem algo para me proporcionar, eu vou lá, resgato esse algo e pronto, né? E o ser humano está perdendo um pouquinho disso aí, né? Mas, assim, no meio que a gente vive hoje, dos negócios, a gente nunca pode querer esse imediatismo. Quando alguma pessoa falar para você assim, eu estou falando isso, experiência que eu já passei. Quando alguma pessoa falar para você, eu preciso da sua resposta agora. Você dá uma parada para pensar um pouquinho, respira, analisa realmente se aquele negócio vale a pena para você. Porque às vezes eles estão usando estratégia para que você tome ali uma decisão imediata, né? Então a mesma coisa é o funcionário. O funcionário não pode ter essa decisão imediatista. Ele tem que fazer, plantar. Tudo que você planta, ele não tem um tempo para você colher. Sim. Mesma situação é o funcionário. Vai ter o tempo exato que ele vai colher, né? Ele vai plantou, ele vai adubar, vai aguar ali, depois ele vai fazer aquela colheita e vai fazer a colheita certa, né? Não é fácil hoje, ainda não é fácil para mim não. Hoje a gente tem lutas e lutas, mas a gente vence um leão todos os dias, mas um leão mais domado, né? Um leão mais domado, porque até a gente comenta sempre assim, quando você tá nesse ramo, quanto mais valores altos você mexe, né? Se você vir errar nesses valores, o tombo é muito mais embaixo, né? E é a mesma coisa na situação da nossa vida, né? Quando você ganha pouco, você gasta até aquele certa quantidade, correto? Às vezes, eu admiro muito, tem pessoas que é assalariada, aposentada, que ele vive o mês todo com aqueles valores, né? Hoje a gente às vezes ganha muito mais e não dá, cara. É verdade. Eu sei pessoas aí que eles vivem com salário mínimo, cara. Eu falo, como que você faz esse milagre, meu Deus? Eu queria entender esse milagre dessas pessoas, mas eu entendo isso aí, que assim, quanto mais você vai ganhar, mais você vai gastar, mas você tem que ter um controle, né? E aí é onde que entra um pouquinho de você não ser imediatista. Porque se você for imediatista, realmente também vai te prejudicar nessa parte aí, né? A minha esposa, pra você ter uma ideia, minha esposa é... Cara, eu tiro o chapéu pra minha esposa. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, né? O Jorge Rodrigo e o João Lucas. 2 bênçãos de Deus na minha vida. Minha esposa também. E ela me ajuda bastante, porque eu sou a parte consumista lá de casa, né? Eu, às vezes, não preciso. Você gasta mais? Eu gasto mais, cara. Às vezes não precisa, né? Porque, assim, às vezes você vai precisar ter 2 óculos, vai ter 2 relógios. Não precisa, cara. Você só usa um, mas você vai lá e quer, né? Porque não é que quer, é que você achou legal, cara. E às vezes você tá com o dinheiro ali, você vai lá e compra. Mas você não precisa, né? Você não precisa de 2, 3 sapatos, não precisa dessas coisas todas. Minha esposa não, ela é bem concentrada, ela tem a planilha dela, ela me ensina a fazer a planilha. Olha, me ensina a fazer a planilha, tá? Se você der R$ 500 para ela ali, ó, ela vai ficar o ano todo e aí, se brincar ainda fica 2023. 2023 com aquele dinheiro guardado ali. Então eu tiro o chapéu para ela, cara, tiro o chapéu para ela. E a gente que é administrador da empresa, às vezes a gente se perde nisso aí, tá? A gente se perde porque... graças a Deus nunca subiu a cabeça assim, você ganhava pouco, aí agora começou a entrar um capital a mais, e aí você vai lá e começa a soltar ali, e quando menos espera você tá totalmente perdido, né? Então assim, o cara que quer empreender, que tá procurando algo para empreender nesse momento, o legal é ele primeiro, hoje tá muito fácil você fazer uma consultoria, às vezes tem consultoria até gratuita, né? Acho que o Sebrae, né? O Sebrae ele te dá a consultoria. Sim. Então vai atrás de informação. Tem pessoas que é doida, que vai na garra, né? Mas assim, um risco maior, né? Mas vai atrás de informação, se procura melhor saber ali, entender como que funciona a entrada, a saída do seu negócio, se realmente a conta tá fechando. Teve momentos da minha vida que a conta não fechava, né? Como que você tem um posto, ele é só mensalidade. Vamos botar que uma mensalidade seja de R$ 1.000, de R$ 850, mas se você tem funcionários, você tem a SGA, que é a detentora do software ali, para repassar aquele repasse,
ficava no negativo. Você gastava 5 mil e só recebia 1.000. Então você fica negativo 4 mil, a conta não fecha, né? A conta ela não fecha. Então assim, é bom você se estruturar de uma consultoria, né? De uma consultoria. Ou você, não tem E condição. atrás de conhecimentos, né? Atrás de conhecimento. O conhecimento hoje está muito fácil. A internet a gente usa para tanta coisas, às vezes, que não é bom para a nossa vida. Desnecessário, Desnecessário. né? E hoje, você procurando na internet, você tem outros cursos que pode te ajudar a você empreender, né? E não só na área de posto, na área de tudo hoje na vida. Até na pessoal, né? Até na pessoal, até na sua própria pessoal. Eu falo muito com minha esposa lá e para algumas pessoas. Eu falo também que o bom de eu ser comercial é porque a nossa vida, ela é negociável todo momento e todo dia, né? Você negocia com seu filho, você negocia quando você vai comprar um pão, você negocia com sua esposa. Quando quer jogar futebol lá, eu tenho que negociar com minha esposa, cara. Acredita? A prestação de conta, né? Você vai toda hora. Então, assim, nossa vida, ela vira um empreendimento, né? Então, assim, nem toda vez a gente vai acertar, nem toda vez a gente acerta, mas assim, se a gente for ali no caminho correto, andar no caminho correto e tentar bater naquela tecla ali que vou fazer meu melhor. Vou levantar hoje, você vai ter que levantar hoje, não vai? Vai ter que levantar hoje. Então, vou levantar hoje e eu vou fazer meu melhor, cara. Se tiver que limpar essa garrafa aqui 5 vezes, eu vou limpar ela 10 vezes, né? Mas as pessoas hoje, não sei, às vezes a juventude, mas ela foi criada um pouquinho de maneira diferente. Às vezes eles já querem já chegar já ganhando bem, já querem de um dia para outro ser imediato ali, e as coisas não funcionam dessa forma, né? Sim. Rodrigo, deixa eu só retomar aqui essa linha do tempo que a gente está falando. Você é um cara que trabalhou em diversas áreas. diversas áreas. Foi lá no Banco do Brasil? Não, é na Caixa Econômica. Eu fui segurança Caixa Econômica, lá, cara. foi segurança, o cara que tirou a licença para ser corretor. Corretor, tem E licença. aí você entrou nessa empresa como venda, onde você foi aprendendo, né? Ali você foi tendo as visões. E a sua saída para você estruturar a sua empresa, como é que foi? Eu cheguei num momento que ou o patrão ele me pagava aquele valor que realmente merecia, ou eu viraria sócio dele, ou eu realmente teria que pegar meu boné ou investir nessa área que eu tinha um conhecimento muito grande, ou investir em outra área que eu não tinha conhecimento e ia procurar conhecimento. Então foi uma transição assim, que um amigo meu lá de Maringá, ele trabalhava nessa empresa chamada SGA Petro. A SGA Petro é detentora do software hoje que a IAG Consultoria ela representa. E quando ele viu que eu estava para me desligar dessa outra empresa, ele falou bem assim: ô Bento, eu tenho uma proposta para fazer para você. Ou você trabalha com a gente aqui em Maringá, ou você representa a SGA Petro aí no estado do Mato Grosso do Sul. Na época, às vezes a gente não tem um capital de giro com medo, assim, né? Você vai entrar sozinho e tal, coisa e tal. Mas a gente viu aquela oportunidade ali, né? E a oportunidade, a gente sempre fala que ela é um cavalo desgovernado passando na sua frente. Você tem que fechar os olhos e tentar subir em cima dele. Se der certo, beleza. Se não der certo, você retoma de novo e volta. Tem que ter coragem nisso aí, né? E foi onde eu peguei essa oportunidade. Eu aceitei esse convite de representar esse GA. Esse GA me ajudou bastante aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E aí eu fui para campo, não tive medo. Pra você ter uma ideia, no meu primeiro ano de empresário, eu rodei 200 mil km num carro. Eu rodava todo o Mato Grosso do Sul, eu sei de todos os postos que existem no Mato Grosso do Sul. Você rodou fazendo a parte comercial, vendendo a parte comercial. Era o que eu sou especialista hoje é na parte comercial, né? Um ano, 200 mil? 200 mil km, cara, em um ano. Mas era paulada, hein? Eu tinha até que o carro era bom, cara, nessa época. Ele tinha um ar-condicionado. O carro era bom. Eu comecei no Gol, né? E do Gol eu fui para um Cobalt, cara. Rapaz, pensa um carro bom aquele Cobalt, cara. Confortável. Mas ó, era luta, cara. Era luta, eu saía assim, eu deixava a esposa e ia os filhos, meu filho pequeno na época, e eu, pau. Cara, 200 mil em um ano, muito, você cara, rodou todo dia? Eu rodava todo dia, pô. Tem lugares aqui que é muito distante, né? Quando você pega aqui, vamos pra Ponta Porã, só que eu fazia rota, né? Fazia rota, quando eu ia em Ponta Porã, eu já batia em Ponta Porã, já batia em todas as cidades ali da região. Aí quando eu ia
A região sul hoje é a região que eu tenho menos postos. Porque eu também foi um pouquinho de estratégia, tá? Você tem que ser As pessoas, às vezes, quando ela quer fazer uma estratégia, ela começa de dentro. Por exemplo, eu tinha que começar de Campo Grande para fora, né? Eu não, eu fui aonde ninguém ia primeiro. Eu fui de fora para dentro, né? Entendi. Então, Entendi. o que que acontece? Eu fui primeiro nas regiões mais longe, onde a galera não ia, cara. A Sim. galera não tem essa coragem. Pô, isso aí foi uma sacada que às vezes você pegou um mercado carente, né? Ou talvez cru ali, E onde ninguém ia. como eu sempre te falei, a gente prezava sempre no atendimento. Todo mundo me conhecia antes era pelo atendimento. Porque assim, como é uma empresa multinacional, você não consegue falar com o cara lá da ponta. Então o primeiro que você vai falar é com quem? Com o cara que vende pra você. Então ele ligava pra mim, cara, e eu resolvia a situação dele. Ele ganhava aquela confiança minha ali e eu nunca deixava ele na mão. Ó. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, meia-noite. Telefone mal tocava, eu já atendia. E aí, mestre, né? No meu jeito, ó, e aí, mestre, tudo bem? Com que eu posso te ajudar? E aí eu ganhava o cliente nesse atendimento. Então hoje existe várias empresas de software aqui de posto de combustível, de gestão de posto de combustível, de consultoria de posto de combustível aqui no Mato Grosso do Sul. Mas o meu diferencial hoje é o atendimento. Eu tenho uma lista de transmissão, dando um segredo aí para os empreendedores. Lista de transmissão é boa. Eu tenho uma lista de transmissão que eu falo WhatsApp? WhatsApp. Eu falo quase todos os dias com o meu cliente. Ele tem as informações, ele tem as informações ali em tempo real. E às vezes eu faço até uma consultoria para ele, por exemplo. Se ele fosse pagar um consultor, ele ia ter que ter uma grana maior para desembolsar ali do posto. E eu não, faço uma consultoria mais ou menos gratuita para ele ali, dando algumas informações. Por exemplo, teve agora uma época aqui que os postos de combustível, o preço, antes a vírgula era depois da terceira casa decimal. Eu lembro disso aí. E Acho que ainda é, não é? Não, agora é depois é a segunda casa decimal, né? Certo. Aí cara, tava todo mundo perdido, velho. E aí eu fui atrás. Como que é isso aqui, isso aqui? Aí o sindicato falava uma coisa, o sindicato também perdido, e aí a gente foi atrás e a gente conseguiu dar um help nos postos em primeira mão assim. Então, qual que é o sistema que ele vai se preocupar para dar uma consultoria pro posto? Não vai, ele quer ali fazer aquele atendimento dele ali o remotamente, né? Ele quer fazer o remotamente dele ali, recebeu para ele todos os dias ali e tá ótimo, né? A gente ia atrás da consultoria. E eu sempre falava para minha equipe, ó, seguinte, vamos atender o cliente bem, o cliente ligou, nós vamos atender, atende ele bem, porque se ele tiver um bom atendimento, ele vai ter um vínculo com a gente e não vai sair da gente. Você tem uma ideia, nesses 3 anos que eu tô no mercado aí, eu não perdi um cliente, né? Eu não perdi um cliente por causa de mau atendimento. Tinha 2 clientes meus que há 3 meses atrás, ele teve um desentendimento com um funcionário meu. Ele ligou lá e o funcionário meu não estava num dia bom e atendeu ele de uma forma mais ruim e ele foi para outro software. E aí eu falei, caramba, a gente perdeu 2 clientes potencial, cliente bom, né? E aí eu fiquei desesperado, chamei a equipe, falei, ó, eles reclamaram que foi por causa de suporte. E o suporte é que segura, um dos motivos que segura o cliente na minha área é o suporte, o atendimento. E aí a minha gerente lá falou, não, cara, a gente atende esse povo bem, a gente faz algumas coisas lá pra eles e tal. Só que eu há muito tempo que eu tô no mercado, eu já estava pensando assim, eu cantei a bola para a minha equipe. Falei, ó, esse povo vai voltar. Por que eles vão voltar? Eles vão voltar porque o outro software que eles colocaram lá no posto de combustível dele, ele não tem um atendimento especializado que nem o nosso. Ele só tinha uma pessoa para atendimento. Eu tenho 4 pessoas para atendimento, fora eu que dá 5. E se o meu atendimento estava ruim, imagina quem tem uma pessoa para o atendimento. Então eu segurei a onda, aceitei tudo aquilo naquele momento. Fiquei na minha, não cancelei o software do cliente. Quando foi um determinado dia, o cliente me ligou. O cliente me ligou, desabafou, falou, não, quando você pode reativar aqui? Eu vou ter que fazer tudo do zero, os cadastros, tudo. Aí eu mesmo falei para ele, né? Ele é meu amigo, eu falei para ele, falei, ó, eu não cancelei seu software,
nós só vamos reativar eles, nós só vamos atualizar. Porque eu já sabia que naquele momento não era o momento certo de você mudar de software. O que aconteceu lá foi um mal entendido. O que aconteceu lá foi uma falta de comunicação. Mas eu sabia, eu tinha certeza que você não ia conseguir, porque não tem lógica, não vai fechar essa conta, Marcelo. Olha só, se eu tô em 4, comigo 5. Se eu tô direto no telefone, no WhatsApp. Se eu tô direto mandando mensagem para eles para saber como que tá o cliente. Ô, você tá precisando de alguma coisa no sistema? E o meu atendimento não estava bom, imagina quem tem uma pessoa para viajar, fazer o comercial, fazer o suporte, fazer tudo isso, não consegue, né? Então, assim, eu falo para você que é empreendimento, atende a pessoa com dedicação, cara. O cliente é que paga, a gente fala, é até feio falar paga nossas contas, né? Mas assim, é a realidade. O cliente hoje é o que mantém a nossa casa, mantém a casa dos nossos colaboradores. Então, assim, a gente tem que prezar ele da melhor forma, né? A EAG hoje tem quantos colaboradores? A EAG hoje tem 4 colaboradores. Uhum. 4 colaboradores, 5 comigo, né? Só que assim, nós temos um suporte nível 2. A gente atende um suporte nível 1. Se a gente conseguir resolver aquela situação do sistema naquele momento, tá ótimo no nosso sistema. Senão a gente contrata o nível 2, que é o pessoal da SGA, que é a detentora, que é a proprietária do software. Né? Então seria como se eles dessem um suporte para EAG. Eles me dão um suporte muito bom, cara. Muito bom porque é uma equipe de desenvolvedores, né? Então, assim, quando você lida com uma empresa, que hoje a SGA, para vocês terem uma ideia, ela tem 40 representantes em todo o Brasil, né? 40 representantes em todo o Brasil. E a equipe é gigantesca lá em Maringá para atender esses 40 representantes. Então, assim, eles são desenvolvedores que, quando você trabalha numa empresa que você não tem o acesso para o desenvolvedor, você não tem o contato com o desenvolvimento, ele vira um telefone sem fio. E o cliente nunca vai ter um feedback. O cliente nunca vai ter um feedback. No nosso caso, não. A gente já fala direto com o pessoal do desenvolvimento. Ele já abre um ticket. E ali ele dá um prazo para aquela solução daquela situação, entendeu? Sim. Então é mais rápido. Agora, quando você não tem um acesso, você vai passar para um gerente. O gerente vai mandar um e-mail para outra pessoa, manda um e-mail para outra. Quando for chegar no desenvolvedor, que é o cara que faz, né? E tem uma coisa interessante aí na minha área. O desenvolvimento, ele não conhece o lado operacional. A maioria das vezes ele sabe desenvolver na linguagem dele lá e como que funciona o processo do desenvolvimento. Mas ele não conhece o operacional. E o operacional só conhece realmente quem está na rua, quem está no campo. A gente fala no campo, que é a pessoa que está ali no dia a dia, coletando aquelas informações que o gestor, que o frentista, que o administrativo do posto precisa, né? Sim. Então, se você não tiver essa ponte direto com ele, vai chegar um telefone sem fio. Às vezes chega lá que a cor aqui é preta, lá vai chegar meia roxa, entendeu? Então, não dá certo. Então, eu tinha certeza, e nesse tempo que eu tô lidando com o posto de combustível, graças a Deus, eu agradeço até a Deus aí, porque a gente não perdeu nenhum cliente por essa situação. Perdemos clientes porque teve perca de cliente, de 1, 2, porque o mercado ele oscila bastante e o cara fechou o posto. E aí, na mesma forma que ele fechou o posto, ele trocou não, né? Ele parou de usar o sistema, mas a gente também tá em campo todo dia, todos os dias, com contato, com o campo, com o marketing, para também trazer novos clientes também para nossa carteira, né? Sim. Rodrigo, você está falando, cara, tem uma palavra que está presente no seu vocabulário desde o começo dessa entrevista, que é nesse nosso podcast, que é atendimento. Você preza muito por isso, atendimento. Eu acho algo importantíssimo, essencial. Eu, hoje em dia, às vezes, eu acho que, inclusive, deve ter muita gente que faz, a gente prioriza algum determinado lugar, mesmo sabendo que o preço é um pouquinho mais alto, mas porque a gente gosta do atendimento. Então, assim, nessa sua vivência, você inclusive falou que tem formação, se graduou em administração de empresas. Como que você se atentou para esse lado do atendimento, que você viu importância nisso e que com certeza você deve exigir isso e trabalhar com seus colaboradores? Eu acredito, Marcelo, que o atendimento hoje é tudo, cara.
Eu acredito que às vezes você prefere pagar um pouco mais caro, que nem você estava falando aí, Sim. e ter um atendimento de qualidade. Nós tira muito pelo, às vezes, os postos bandeirados, né? Eu tô falando muito na minha área, os postos bandeirados, ele tem uma visão de, o marketing é muito grande em cima deles, né? E às vezes eles não têm um atendimento que um posto de bandeira branca tem. Por quê? Porque o dono da bandeira branca ali, ele preza muito pelo um atendimento. Ele vai lá, ele dá um bom dia, ele cumprimenta o cliente, ele pergunta se o cara quer dar uma olhada no óleo, né, na troca de óleo. Então, eu mesmo, se eu for mal recebido em um lugar, eu vou pensar 2, 3 vezes de eu retornar naquele lugar. Então, assim, não passando por cima de ninguém, não sendo mal educado com ninguém, mas eu mesmo vou criar uma barreira ali Sim. e vou deixar de ir lá, né? Mas eu tive esse fim aí, no caso do atendimento, porque, cara, o pessoal do operacional de posto, ele passa um sofrimento ali, né? E quando ele precisa, eles pagam uma mensalidade para o software ali todo mês. Quando eles precisam, ele não tiver um atendimento de qualidade ali, a gente fala que eles estão na roça, né? Então, o atendimento hoje, eu acho que não só na minha área, mas em toda a área. Quando você vai no... Você deve ir. Você deve ir no cabeleireiro. Você vai lá no cabeleireiro, você está acostumado com aquele cara, ele te atende. Era para ele fazer o corte do seu cabelo em 10 minutos, mas ele faz em 1 hora, que ele dá umas alisadas, dá um degradê ali. Nós tem um amigo aí que faz os degradê, ele faz degradê. Até eu que não tenho cabelo, o cara demora 1 hora no meu cabelo, cara. Então, mas você gosta, né? Porque o cara tá te atendendo bom ali, né, cara? O cara tá te atendendo bem. Então, assim, você não vai deixar, cara. Às vezes você tá lá no final da cidade, você vai até ele para ser atendido pelaquela pessoa. Mesma coisa em todo segmento. Todo segmento, você não gosta de quando você é bem atendido no posto, quando você é atendido numa farmácia, quando você é atendido no cabeleireiro, Mercado. no mercado. Às vezes você paga mais caro, mas você vai lá, né? Então isso aí é importante, atendimento. Quem descobrir isso aí do atendimento, apesar que nós tem muitos colaboradores ainda que ainda não respeita, né, cara? Eu acho que falta um preparo. Falta um preparo de ele entender isso, ele entender que se ele atender bem o cliente, ele vai ter tudo com o cliente. E mesmo que ele atender bem o cliente, às vezes o cliente ainda vai reclamar dele. Não fica pensando que Será que é a índole da pessoa isso, cara? Será Não que cara. é um treinamento, é algo dela buscar? Porque tem gente que tem como... A gente às vezes é cativado por pessoas que, seja em qualquer segmento de comércio que você vá, a pessoa parece que faz um bom atendimento naturalmente, né? Então você... pergunta minha para você, que às vezes contrata, faz um processo seletivo, será que é um pouco da índole da pessoa? As pessoas são treináveis para ficar bem atendidas? Eu acredito muito que tem muitas empresas que não investem nisso aí também, né? Não investe de um treinamento específico para esse bom atendimento, né? Mas assim, eu acredito que eu acredito na pessoa, cara. Como eu acredito na pessoa, eu acho que a gente pode ser moldado, né? Então, se você tem uma índole, às vezes, que é ruim, determinado tempo, pode ser que naquele momento você passou um momento difícil na vida e foi arrogante, né? Não teve essa instrução. Mas eu acredito que tudo depende também da necessidade, do tempo, da sua humildade. Eu acho que as pessoas, ela deve ter uma segunda chance, né? É que eu falo assim, uma segunda chance. Então, assim, eu acredito que se você tiver um treinamento bom, eu acredito que você consegue fazer um bom atendimento para o seu cliente, cara. Só que você tem que treinar a sua equipe, né? Tem gente que já é de berço, né? Eu conheço pessoas aí, empresários mesmo, que às vezes não tem nem a 4ª série. Até dando um deixa aqui, eu conheço profundamente a pessoa. Hoje ela é bem financeiramente, mas o atendimento dela é finíssimo, cara. Você vai lá no empreendimento dele, no estabelecimento dele lá, você não quer sair de lá. Você fica o dia todo lá conversando com ele e ele te vendendo. Isso que é interessante, né? Sim. Ele fica te vendendo e você gostando, cara. Aí como que você pode fazer isso? Então, assim, eu acho que o sucesso hoje, principalmente de prestação de serviço, é o atendimento. Né? Prestação de serviço hoje é o atendimento. Um cara que ele vem na sua casa e instala a internet, um cara que vai lá na tua casa, conserta sua TV, seu ventilador.
Prestação de serviço hoje ele tem que ter um bom atendimento. Se ele não tiver um bom atendimento, eu acho que ele perde uma clientela muito grande. Ah, eu concordo plenamente com você. Eu separei algumas perguntas aqui, Show de Rodrigo, bola. voltadas para o seu trabalho, né, para a sua operação. Vou começar aqui, como é que funciona o seu negócio? O que que a sua empresa faz num posto? O que que o software, qual que é a automação dela? Show de bola. A IAG Consultoria hoje ela é especialista em software para posto de combustível e conveniência para posto de combustível, né? Ela faz toda a gestão ali. É um software que ele faz a gestão de quando o caminhão da distribuidora chega e faz coloca o produto lá, a gasolina, o diesel lá nos tanques, até a própria gestão, né? Nós temos hoje ferramentas no software que ele te dá ali os dashboard, ele te dá altos tipos de relatórios, né? Ele te dá ali também resultados, ele te dá um DRE no final do mês para ver quanto que entrou, quanto que saiu. Ele faz uma consultoria para você de quanto você tem ali no tanque, né? Hoje eu consigo, o dono de posto, ele pegar o aplicativo da SGA no celular, ele pode estar viajando para onde ele for. Se tiver internet, ele consegue ter uma gestão do posto dele aqui. Ele consegue ver no aplicativo aqui quantos mil litros eles ainda tem no posto. Qual que é o markup dele ali. Quanto que ele pagou na última compra, né? Quanto que está o preço dele. Ele consegue também ali trocar o preço da bomba de combustível de onde ele está. Ele consegue trocar o preço da bomba de combustível. Ele vem aqui, colocou lá, vamos supor que a gasolina hoje esteja R$ 4,99, que eu acho que é o que está mais ou menos batendo aí, R$ 4,99, R$ 4,74, alguma coisa assim. E aí ele vem aqui e ele troca. Ele fala, hoje vai ter um aumento lá da Petrobras e eu vou colocar que o meu combustível vai ser R$ 5,90. Ele apertou aqui, R$ 5,90, manda o comando para automação, para o SGA Petro, que é o nosso sistema. O software lá ele entende, ele só precisa avisar o caixa dele para o caixa dele dar um enter lá na informação que vai aparecer na tela. As bombas automaticamente ali, ela já muda lá na tela, lá no visor dela, o preço, né? Então ele tem toda essa gestão. Por exemplo, eu vou viajar, mas eu não vou ligar lá para o dono, vou ligar lá para o meu gerente para saber quanto que eu tenho no tanque de gasolina. Ele não precisa fazer mais isso. Ele vem aqui no próprio aplicativo e ele vai ter esse resultado em tempo real. Então, assim, além da gente fazer isso, o software, ele tira, claro, né, cupom, ele faz a venda a prazo, o cupom da NFCE ali, tudo fiscal. Ele faz a nota a NFE, que é a nota grande, o aprazo ali, ele faz todo o controle do aprazo ali do cliente, que tem cliente no imposto aí que ele às vezes paga daqui a 7 dias, ele paga daqui a 30 dias, daqui a 45. Depende da negociação que você faz com o dono do posto, você tem um aprazo lá também, né? Então ele faz toda essa gestão, ele tem a fidelidade. Eu posso hoje muito bem fazer uma fidelidade no meu posto, para você ir abastecer hoje lá no meu posto. Você é meu amigo, eu vou te dar 0,3 centavos de desconto numa vista que você foi abastecer lá. Toda vez que você for abastecer lá no seu cadastro, vai ter lá 3 centavos de desconto para você. Eu posso fazer também uma fidelidade que a cada 1.000 pontos você ganhe lá um boné do posto. A cada 1.000 pontos você ganha 1 litro. E tem tudo fazer esse processo de fidelidade. E além disso que a gente faz a consultoria. Em todo segmento tem pessoas também que passam dificuldade, né? E às vezes é assim, é meu pai que tocava, tô passando de geração para filho, às vezes o filho não tem ainda o fine ali do posto, ele quer uma consultoria mais avançada. A gente vai até o posto, uma vez por semana, a cada 15 dias, e dá aquela consultoria ali para fazer os processos no posto, para que aquela pessoa possa pegar um up na vida ali no posto e erguer o posto dela, né? Ou seja, quem tiver um posto de gasolina e fizer adesão à EAG, pode viajar tranquilo. Pode viajar tranquilo, só baixar o aplicativo no celular e ouvir todo dia lá as mensagens que a gente manda, né? As mensagens que a gente manda e o apoio da equipe também que fica lá no escritório. Hoje a gente está nosso escritório ele é em home office, né? Mas ele tem um VoIP que eu acompanho, todas as chamadas são gravadas, os funcionários já sabem disso, tá? E a gente vai acompanhando ali porque eu prezo muito o atendimento. Então, de vez em quando eu sorteio um lá. Tô vendo aqui o relatório, vou sortear e vou ouvir lá a conversa que ele teve com o cliente para ver se ele realmente está atendendo adequadamente, né, o cliente.
se ele realmente conseguiu resolver aquela situação toda que o posto está passando. Porque a ideia, eu sempre falo para os donos de posto de combustível, eu não gosto de ver de posto de combustível parado, né? Então, se eu ver posto de combustível parado, ele vai parar de ganhar dinheiro e ele vai também ter dificuldade para pagar a mensalidade do software. Então, eu faço de tudo para que ele possa deslanchar e ele também continue com o software da IAG Consultoria, da SGA Petro por muitos e muitos anos, né? Entendi. Vamos lá. Como você se sente hoje nesse ramo? Com as experiências que você teve ao longo dessa jornada sua aí? Desse tempo, né? Mas eu falo assim, né? Que para você mexer com posto de combustível, eu acho que você tem que primeiro gostar, né? É muito número, é muito operacional. Então, assim, tudo que você vai fazer hoje na vida, você tem que gostar. O povo lá fala que você gosta, você perde cabelo ou você fica louco. Então, eu perdi cabelo, não sou louco e gosto, né? Tem funcionário meu que gosta, cara, você acredita? Eu tenho funcionário lá ela fala para mim, vou morrer trabalhando com posto de combustível. Porque gosta, cara. Ali tá no, né, por enquanto que os administrativos, os frentistas querem largar tudo ali, porque posto de combustível você lida com o cliente, você lida com a pessoa, cara. E é difícil lidar com a pessoa, né? Então você tá o dia todo ali resolvendo as dificuldades de outra pessoa, acredita? Você já tem as suas dificuldades. Sim. E aí você ainda traz mais dificuldade de outra pessoa para você tentar dar a ferramenta e o caminho correto para ela. Então eu acredito assim, que o colaborador, que a pessoa tem que gostar, que o empreendedor tem que gostar, o empreendedor é bom, é uma área boa, tá? É uma área boa. Só que você tem que saber fazer os cálculos, né, para você também não entrar numa situação que depois você não vai ter controle sobre ela, né? Mas é uma área boa, eu acredito que seja uma área boa pelo que eu tenho vivido. E tem muitos empresários aí hoje que também estão entrando nesse ramo, né? Que vieram de outro ramo e entram na área de posto. E tem aqueles que é de geração em geração que continuam trabalhando. Então, assim, eu afirmo para você tem que gostar. Tem que gostar do que está fazendo ali, que se você não gostar, você não fica muito tempo, não. Tá certo. Rodrigo, como que você vê o futuro de posto de combustível por motivo desses carros elétricos que estão surgindo agora? Eu acho assim, carro elétrico é muito importante, né, pelo caso do meio ambiente, né? Já tem alguns países aí que o processo está muito adiantado, né? Está muito adiantado. Só que aqui no Brasil é um pouco ainda meio devagar, né? Então eu acredito que a durabilidade de postos de combustíveis aqui no Brasil, eu acredito que não acaba. Eu acredito que não acaba e vai começar a chegar esses carros, mas o povo ainda tem um pouquinho o pé atrás, né? Ele tem um pé atrás pela situação que o carro elétrico ele depende de 100% de energia, né? Então ele vai ter ele vai rodar ali um tempo e quando ele tiver naquele tempo ali, tem alguns que tem até combustível também. Eles é elétrico, você roda o elétrico e se tiver combustível você continua a quilometragem ali. Então assim, eu acredito que vai demorar muito ainda para o Brasil aderir 100% elétrico ou 80% elétrico. Eu acho que a gente não está nessa realidade ainda não. Tem alguns países que estão muito avançados, né? É muito avançado, mas eu acho que o Brasil vai demorar um pouquinho. Eu lembro que eu fui em Fortaleza há um tempo atrás, tinha uma feira disso aí. E tinha Carro elétrico? de carro elétrico, cara. Eu achei legal, né? Só que assim, a potência é totalmente diferente, tá? A potência é totalmente diferente. E você tem que ir em pontos estratégicos realmente para abastecer ele, no caso, recarregar, né? Então tem que ter tem pessoas que falam que até em tomada mesmo, né? Em tomada mesmo ele consegue fazer a carga. Inclusive tem empresas de locação que ele já possui o carro elétrico. Ele é até um pouco mais caro na locação, né? Porque ele não precisa usar o combustível. Ele sai de lá com carregado e você tem tantos km para rodar com ele. Depois você tem que achar algum lugar para fazer a recarga de novo nele, né? Então, assim, eu acredito que vai demorar bastante aqui ainda. Eu não acredito que... Eu não sei se minha geração ainda vai ver uns 80% em elétrico, não. Eu acredito muito na tecnologia, mas eu não sei se minha geração consegue ver, não. Pode ser que meus filhos consiga deslumbrar isso aí. Pelo que eu tenho visto de carro elétrico aí, além de ser caro,
Ele é mais muito caro mesmo. caro. A fonte para carregar esses carros, pelos que eu vi, eu não tenho certeza, mas é uma fonte específica, você tem que ter um lugar específico, né? Aqui em Campo Grande, se não me engano, são 2 locais que tem que carrega esses carros. Eu acho que ele é uma voltagem muito maior, né? Sim. Então ele é um fio muito grosso, assim, Sim. estilo aquele de bateria, né? Sim. E aí você coloca ele mesmo estilo lugar meio que tem até transformador, assim, ele é potente, o negócio é potente. Mas eu já ouvi falar também que você pode colocar ele na energia, né? Só que aí você vai economizar na gasolina e vai gastar na energia. Só que A energia hoje também, ela dependendo da situação, ela é cara, né? Sim. Então eu acredito que não compensaria. Não. E a automação dele também é curta. Provavelmente de 300 km, se não me engano. E provavelmente também a manutenção, o povo não está preparado na manutenção dele, né? Ou seja, resumindo, acho que aqui no Brasil é uma realidade... ainda um pouco meio distante. É distante a realidade de carro elétrico. É porque assim, o povo gosta dessas novidades, né? Então quando surge um lá que está dando certo, o povo já traz, aí fica aquela loucura toda falando, já vai acontecer no Brasil. Mas não acredito isso aqui numa realidade muito próxima, não. Acredito que vai demorar, eu acho que nas grandes capitais, assim, nos grandes centros, em São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho que ainda pode ser que desfrute um pouquinho maior, né? Seja um pouquinho rápidozinho, assim, ter uma quantidade elevada de carros. Mas nas pequenas, assim, metrópoles, assim, eu acho que não... Eu acho que em país vai demorar um pouquinho. Desenvolvido também é mais avançado, né? Com certeza. Tem países aí que já estão muito preparados para isso, né? Eu acredito que já tem país aí que tem ali uma porcentagem ali já de carro elétrico. Porque eles batem muito do carro elétrico, eles batem muito na natureza, né? O carro elétrico, ele não polui muito, né? Então, tem um impacto na natureza menor. Então, tem muitos países aí que eles já aderiram isso aí há muito tempo, né? Mas eu acredito a realidade do Brasil aqui para isso, acho que vai demorar um pouquinho. Não sei nem se a gente na nossa geração vai fazer esse acompanhamento aí, não. Vai deixar para as próximas gerações aí. Rodrigo, vamos lá. Tem 7 passos aqui que eu quero debater com você de uma boa gestão empresarial. Você que já vem atuando na sua empresa, e você é um cara que já vem das vendas, né, da área comercial. Tem 7 passos aqui que eu acho que fica legal a gente debater. Primeiro, conheça a realidade da sua empresa. Eu acho que você, com certeza, antes de se lançar nessa jornada empreendedora, você já atuava, e aí você foi se fortalecendo, né? Buscando mecanismos. Como que você vê? Isso aí é muito importante, tá? Por isso que eu falo para você, procura uma consultoria, né? É bom, antes de você vender algo, antes de você oferecer algo para alguém, você tem que entender daquele produto, né? A gente fala produto porque a gente trabalha com equipamentos, essas coisas assim, a gente fala produtos, né? Assim, mas você tem que conhecer daquele negócio, né? Não adianta nada, você às vezes tem pessoas que têm capital, muito capital, e de uma hora para outra ela quer investir aquele capital nesse objeto aqui, mas ele não entende desse objeto, né? Então às vezes não adianta você ter o capital e você não entender o produto. Então antes de você fazer alguma coisa, empreendedor, você vai lá, pesquisa sobre aquele produto, faz um estudo daquele produto. Você sabe hoje que tem estudo para tudo, né, cara? Uma coisa que eu ficava impressionado quando eu vendia sistema para restaurante, para você ter uma ideia, tem um equipamento na tecnologia que os postos de rodovia, os restaurantes de rodovia, eles colocam ali um aparelho que ele vai marcando a quantidade de carro que passa ali para ele fazer uma quantidade de comida correta, para que não falte comida e nem sobre comida. Ele faz uns cálculos ali, por exemplo, passou 300 carros, ele fala, passou 300 carros, eles têm o cálculo deles lá, né, para 300 carros, vamos dizer que desses 300 carros vai parar 100 carros. Para 100 carros vai ter 3 pessoas ali mais ou menos. Então eles têm aquela quantidade de comida para que não falte muito. Então assim, a primeira coisa que eu dou um conselho para você é que você vá atrás realmente do que você está falando, do que você quer colocar no mercado, né? Então você tem que conhecer o seu produto, conhecer sua empresa, para você não entrar de paraquedas e aí não adianta você ter todo o capital e você não ter o conhecimento daquele produto que não vai para frente, não. Você, Rodrigo, no seu caso especificamente, de lá para cá, quando você assumiu essa responsabilidade empreendedora, quais foram os mecanismos que você foi buscando para
aumentar o seu conhecimento, para adquirir conhecimento, para se capacitar mais, quais são os meios que você usa para... Que nem eu falei pra você, né? A internet hoje ela nos ajuda bastante. Se você digitar lá na internet lá, curso para consultoria, vai aparecer vários cursos lá, né? Eu fiz vários cursos aí pela internet, cara, por enquanto que as pessoas estavam se divertindo aí, eu tava estudando, ouvindo ali. Eu fiz um curso lá com aquela mulher lá, com aquela Camila, aquela que era do Tubarão lá. Cara, eu fiz um investimento. O Shark Tank. Isso, cara. Essa mulher aí é fera, cara. Ela é fera e aí ela surgiu um curso lá e eu procurando para saber como que eu ia me adaptar no meu negócio. E aí eu fiz um curso, parcelei no cartão, cara, uma paulada do curso da mulher, mas ó, valeu a pena. Ela fazia uma mentoria com você. Ela fazia uma mentoria ali por semana com você, cara. E aí ela fazia essa mentoria e beleza. E aí tem cursos de graça que você paga, às vezes assim, ó, você paga R$ 60, você tem direito a vários cursos lá na internet. Tem vários portais que você consegue fazer isso. Então assim, eu me especializava em cursos pela internet mesmo. E aí você obtinha aquilo ali pra você e você ia colocando no negócio. Né? Falou, ó, e aí quando você via que dava certo no seu negócio, você continuava aperfeiçoando ele, né? É que nem as pessoas acham bobeira, né, cara? O WhatsApp ele é muito bom, um meio de comunicação para tudo aí, cara. Você sabe que hoje já tem o WhatsApp robotizado, né? Que você coloca Sim. lá as mensagens e tal, né? Mas, cara, isso aqui é uma ferramenta se você souber usar, suas redes sociais, se você souber. Se você entrar na minha rede social lá, a minha rede social hoje ele tem mais seguidor, a minha rede social, do que a própria da empresa, né? Porque eu jogava lá de uma hora para outra, o pessoal acha bobeira, né? Às vezes a gente jogava vídeo lá, eu jogava vídeo, ó, pessoal, tô viajando, tô visitando um cliente aqui, tal. E aí o pessoal, então, ia dando certo aquilo ali, a gente ia usando para coisas boas, e aí depois a gente ia se aperfeiçoando, né? Procurando mais outros meios. Mas ó, a internet, ela nos ajuda bastante. Entra lá no Google mesmo, procura lá o produto que você quer conhecer, o curso que você quer conhecer, que eles vão te dar todo o caminho ali e estudar, né? Estudar que vai dar certo. Vamos lá, pergunta 2. Conheço o mercado. Eu acho que isso a gente já bateu um pouco aqui. A gente bateu aqui um pouco, ele engloba isso aqui, né? Você vai conhecer o mercado, vai conhecer você conhecer o produto, você já vai conhecer o mercado que você vai querer atuar ali, né? Sim. Com certeza. E às vezes até na busca que você está fazendo ali vão surgindo uns ganchos que se você fez uma pergunta ou para aquisição de um conhecimento, naquela própria busca você já agrega mais, né? Sim. Com o envolvimento ali de estar estudando na realidade, algo. a faculdade nossa mesmo é no campo, né, cara? Quando você tem... A gente faz faculdade lá, a gente faz uma faculdade de administração, tem coisas na administração que a gente não usa ali na empresa, né? Você faz qualquer outra faculdade lá na sua área, mas quando você vai para campo o negócio é totalmente diferente, né? Principalmente eu bato muito na área de campo, porque eu sou vendedor, cara. Eu sou um cara que parte muito ali para a área comercial. Então na área comercial você tem que saber, né? Uma coisa que eu falo para essas pessoas que trabalham na área comercial é uma coisa que o cliente gosta, cara, é a fidelidade e a sinceridade com ele. Eu não trouxe um folder lá da empresa, mas a gente tem um folder muito bonito lá da empresa, do RG Consultoria. Tem coisas ali no software que ele não funciona 100%. Nem nós funciona 100%, né? Sim. Mas você tem que ser sincero ali com o seu cliente, cara. Fala, ó, desculpa. Você tem que ser sincero ali com o cliente e falar bem assim pra ele. Fala, ó, esse ferramenta aqui, por enquanto ele tá em piloto e ele não tá funcionando. Não adianta você esconder do cliente, porque depois o cliente vai te ligar e vai desabafar com você e você não foi honesto com ele, entendeu? Então você tem que ser sincero com o cliente. Vamos lá, Rodrigo. Essa aqui acho que é bacana. O papel do líder, cara, como que você enxerga o papel do líder dentro de uma empresa, a liderança da gestão? Rapaz, eu enxergo às vezes até diferente de alguns líderes, né? Eu acredito que o líder não é aquela pessoa que fica ali só na cobrança, né? Se hoje a gente chamasse aqui os colaboradores lá da empresa, eu acredito que eu não sou um líder que fica ali 100% no pé do cara ou da menina ali, né? Eu sou uma pessoa que eu deixo aquela pessoa à vontade, eu tenho uma plena confiança na minha equipe,
né? Não fico cobrando, mas tem as disciplinas e os processos a ser feitos dentro da empresa. Então, assim, como eu tenho um contato direto com o cliente, todo dia quando eu falo com o cliente, ele me relata que o meu colaborador lá não deu a resposta para ele de certa dificuldade que está tendo lá. Eu vou até o colaborador e cobro ele ali. Cobro ele tranquilamente. Tá acontecendo alguma coisa lá no posto tal? O colaborador, ele já automaticamente, ele já me fala, tá acontecendo isso, isso, isso e aquilo. Então eu acredito que o verdadeiro líder é aquele que você confia na sua equipe, que é difícil hoje, tá? Você confia na sua equipe, você valoriza a sua equipe. Você tem que valorizar. O ser humano, ele precisa ser valorizado. Se o ser humano ele não for valorizado, ele vai desanimando das coisas, né? Então você precisa valorizar o seu colaborador, né? E o verdadeiro líder é aquele também que você deixa ele à vontade, mas na hora que você tem que corrigir ele, você tem que chamar ele para um papo reto e falar para ele, não tá legal assim, é assim, 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 se tiver alguma coisa você vem até a mim aqui que a gente vai tá conversando. Você tem uma ideia lá na empresa lá, cara, eu não peço nem atestado pro colaborador. Tem muitos lá que tem filhos, né, que são casados, têm filhos. Às vezes precisa levar o filho no médico, às vezes precisa resolver alguns assuntos particulares. E a gente só combina um horário, ele vai lá, faz, precisar de um dia, 2 dias. A única coisa quando a gente vai pedir um atestado para um colaborador é quando a gente desconfia, né, do colaborador. Mas isso aí, graças a Deus, lá na empresa não aconteceu. Então também quero deixar um recado aí para as pessoas que é líderes, confiar mais nos seus colaboradores e dar também essa brecha para que eles possam mostrar o trabalho deles. Nem todos vão acertar, mas na hora que eles acertar, você também tem que dar ali os parabéns para ele, e na hora que ele errar, você tem que corrigir ele, né? Então, meus funcionários lá, eu acredito num bom líder, é aquele que deixa realmente à vontade, com disciplina, com processo, com cumprimento ali do seu trabalho, mas que não seja aquele cara que fica toda hora ali, faz isso, vai, aquilo, e fica em cima ali, toda hora. Na realidade, de você ajudar, a pessoa trabalha totalmente pressionado, porque ela realmente precisa daquele emprego, né? Tem que ser franco, né, cara? A gente não dá pra deixar de... Infelizmente, hoje é difícil, né? Assim, mas a gente tem no mundo, mas a gente tem que acreditar, cara. A gente tem que acreditar nas pessoas, né? Tá difícil acreditar, mas a gente precisa. A gente precisa como líder, a gente precisa como líder, como pai, acreditar nas pessoas, né? Então, eu ainda trabalho nessa tecla de que acredito nas pessoas, né? Às vezes a gente tem alguma assim que eu posso falar, algumas tristezas, né? Mas isso aí é normal. Isso aí é normal. Eu acredito que você tem que acreditar nas pessoas, nos colaboradores. E eu acredito que se uma equipe ela tiver fechada com você, cara, vai ser muito, muito, muito difícil, Marcelo. Muito difícil ela te deixar pelo alguma migalha. Você tem uma ideia, os meus colaboradores hoje que trabalham comigo lá, eles já vieram da outra multinacional. Tinha 3 lá que veio da outra multinacional, hoje tem 2, né? E eles já estão trabalhando aí comigo quase 7 anos, né? Então, quase 7 anos. É muito para uma empresa ela aguentar um colaborador 7 anos, no meio que às vezes é muito estressante, porque você está resolvendo dificuldades de outra pessoa, mas ela tem um ambiente saudável, né? Eu acredito num ambiente saudável, porque existe cobrança, mas também tem ali a descontração, e também é um ambiente que, assim, é cobrança, mas é uma cobrança com respeito, né? Acho que quando você cobra... eu já vi relatos, né? Que tem líderes aí que cobra duro, né, cara? Eu acho uma falta de respeito, primeiro com o próprio líder mesmo e com o próprio ser humano, né? Eu acho que a gente, primeiro de tudo, a gente tem que respeitar as pessoas, né? Respeitar as pessoas e depois a gente tem que fazer o processo para que o trabalho dela venha desempenhar um bom trabalho. Então eu acredito nisso. Acredito ainda, é difícil, mas eu acredito que nós tem que acreditar nos colaboradores, tem que acreditar na pessoa e tem que ter os processos, tem que ter as obrigações. Esse aí que eu acredito. A EAG hoje está com quanto tempo de mercado? A EAG hoje ela tem 3 anos de mercado. Você acha que tem um faro, Rodrigo, um instinto, assim, alguma visão para você, falando ainda em colaboradores, alguém que você acredita ou não,
Você desenvolveu alguma maneira assim de bater o olho, às vezes numa conversa com um colaborador ali, você tem uma desconfiança que está sendo passado para trás ou que aquilo que está sendo falado para você não condiz totalmente com a verdade? Porque, por que eu te faço essa pergunta? Porque eu acho que um líder, ele tem que ter esse feeling, sabe, cara? Às vezes é pelo o olhar, pelo jeito de falar, quando a pessoa começa a balbuciar. Você acha que você desenvolve esse olhar crítico, assim, vamos dizer, ou não? Eu acredito que o bom líder, eu acredito que até eu mesmo, quando a gente sabe quando a pessoa está mentindo, né? Porque assim, a gente fala que a mentira tem perna curta, né? Então o que que acontece? É quando você chama um colaborador que sempre foi pontual, colaborador que sempre atendeu, e ele sabe que você tem um monitoramento ali. Eu tenho um monitoramento lá do VoIP, eu tenho um monitoramento lá, um monitoramento da SGA, eu tenho as mensagens que eu mando no celular lá, que é na transmissão. Então ele sabe que você está fiscalizando ele ali de uma forma mais leve, mas você está. Quando ele está te atendendo 100% e você nunca precisou chamar ele para aquela conversa, e você chama ele para aquela conversa, ele é o primeiro a ele se entregar para você. Né? Ele é o primeiro a se entregar porque ele sabe que você está fiscalizando ele ali leve, mas que você não é. A gente fala que não é bobo, né? Ele sabe que você tá fiscalizando ele, tem um olho ali te olhando, né? Então, eu acredito que ele mesmo vai falar para você, vai falar: ô Marcelo, cara, me desculpa aí, eu atendi o cliente hoje mal, me desculpe aí, eu não fiz isso aqui, cara. A gente tinha um negócio interessante lá na empresa, eu acho que até é legal, até foi bom você falar nisso aí. Eu destinava um colaborador para toda segunda-feira, porque os postos de combustível, às vezes no sábado e no domingo, eles não têm administrativo. E acontece muitas coisas, assim, de nota, essas coisas. Então, tem muitas dificuldades, às vezes na segunda-feira e na sexta-feira. Eu colocava um colaborador destinado para ele me dar um relatório de como estava todos os postos naquela segunda-feira. Então, antes do horário de almoço, ele tinha a obrigação de ligar em todos os postos ou mandar mensagem para todos os postos e me dar um retorno numa planilha que a gente tinha. Ó, o posto fulano de tal, tá ok. O posto fulano de tal, a impressora tá falhando. O posto fulano de tal, hoje o SGA Pay não funcionou. Ele me dava esse feedback, né? E beleza, aí a gente começou ali, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí eu já sabia quando o colaborador, ele nem ligava pro cara e ele colocava lá ok. Por quê? Porque aí eu mandava também, eu deixava ele fazer isso, mas eu mandava também a lista de transmissão e o cara me falava que estava com dificuldade. Porque na lista de transmissão lá eu mando assim, bom dia, uma ótima semana. Aí eu mando uma imagem, tem um marketing nosso, que aí eu mando uma imagem de uma frase motivacional para a semana toda. Ou no final de semana, uma frase motivacional para curta seu final de semana, alguma coisa assim, né? E aí, se você tiver com alguma dificuldade no software, pode me chamar aqui no PV. E o cara me chamava no PV. E aí ele falava, tô com uma dificuldade aqui, não conseguiram resolver isso. Aí beleza. Só que aí eu esperava chegar a planilha, e quando a planilha chegava na minha mão, eu chamava o colaborador. Aí ele falou, então, eu mandei mensagem a semana toda, ele falou que estava tudo bem. E aí hoje ele não me respondeu a mensagem, eu tinha que te entregar a planilha e aí eu entreguei que estava ok. Eu falei, não, mas assim, tá acontecendo alguma coisa lá? Porque, eu mostrava para ele. Então, assim, ele se entrega, ele mesmo se entrega para você. Assim, quando o colaborador, ele quer usar de sacanagem com você, ele vai usar. Mas, assim, se você mostrar para ele que você tá de olho nele, vai chegar um momento que ele vai abrir a real para você, ou ele vai falar, tchau, tchau, tô indo embora, o negócio tá ficando feio pro meu lado, então ele vai embora. Eu acho que a gente tem inclusive eu estava falando para você com relação ao olhar, mas a gente sabe quando a gente não está, quando você está entregando o resultado, quando você está se empenhando, você sabe quando o seu trabalho, aquilo que é pedido para você fazer, tá bom, e quando você deixa de desejar também, a gente sabe disso, né, cara? Assim, quem tem índole, quem se preocupa com isso também, quem quer fazer o melhor, a gente tem essa visão. Claro, por isso que eu falo pra você, o atendimento é tudo. Então, assim, quando eu vejo que tá atendendo mal o cliente, cara, eu fico chateado com aquilo. Eu fico muito chateado, eu ligo pro cliente, eu falo, o que aconteceu? Eu ligo pro cliente, o que aconteceu? Aí ligo pro colaborador, pergunto pro colaborador, o que aconteceu, cara, o que aconteceu? Não, porque eu tava assim, ele me acordou e tal. Porque a gente lá é 24 horas atendimento, né? Então, ele às vezes,
cara tá dormindo e o telefone tocou, o posto tá parado lá e o cara, pô, alô, tal. E aí às vezes ele se, né, passa um pouquinho, mas aí a gente tenta amenizar ali, tenta resolver ali, às vezes é um mal entendido, às vezes é um tom de voz, o tom de voz é muito importante. Sim, Né? sim. Na oratório, o tom de voz, dependendo da maneira que você fala com a pessoa, ela pensa que você está sendo muito ignorante com ela. Mas não é, às vezes é a sua índole que você falou, né? Mas isso tem como controlar, né? Você treina, né? Você Você treinava. você tem altas oratórias, tem curso de oratória aí, tá na internet. Você tem curso de oratória que você pode estar ali regulando ali seu tom de voz, a pessoa vai saber se você está tranquilo, se você está nervoso e alguma coisa assim. Cara, eu acho assim, eu já trabalhei também na área de venda. São três fatores fundamentais assim que se usa para se vender que não sai nem na sua oratória, nem você vendendo seu produto. É tom de voz, Tom de voz é importante. importantíssimo. São três fatores importantíssimos. Tom de voz, olhar, sabe? Você pega muita coisa pelo olhar ali. O aperto de mão também, cara. Não tem Mas um porque o jeito. aperto de mão é porque as pessoas hoje estão um pouquinho meio distante, né? Sim. Então, você não É que hoje chegar- está aqui, né? O cumprimento ele é, vai assim. é o da pandemia Mas ainda, o né? Da é pandemia, da mas, pandemia. mas assim, Mas sabe aquele quando você pega na mão de alguém que parece meio, que não quer pegar na sua mão, meio parece tá que não tá ali? com nojo da pessoa, né? Você meio Pois que tá é. ali meio tratando, não, isso aí não, é fundamental. Uma coisa importante também quando você vai atender um cliente, né? Eu até não vou saber agora, mas é quando a gente estuda na área de venda, ele tem três aspectos também legal, né? O vendedor, a pessoa quando ele é um comercial, né? O pessoal que quer um dia ser um comercial, o pessoal que quer um dia representar algum produto, tem técnicas de vendas também legal, tá? Sim. Tem técnica de venda legal que dá para fazer e legal. Na realidade, a técnica de venda, você vai saber qual é o comportamento da pessoa. Pra você ter uma ideia, que nem a gente tava falando aqui, que às vezes eu sou muito consumista, você sabe quem que é, num caso, se você vai visitar um casal e você tá vendendo alguma coisa, você sabe quem direcionar a palavra, porque ali naquele momento de um determinado da conversa, você vai saber que aquela pessoa é mais tranquila, ela não compra pelo emocional, você sabe que a outra compra pelo emocional, né? Sim. Então você tem algumas técnicas que também você pode estar usando nessa área de venda para você saber realmente quem é a pessoa que você vai direcionar, né? É que nem a gente fala no campo aí, a gente fala muito no campo aí. Tem a pessoa que ela é a pessoa que ela vai te indicar, tem a pessoa que é a pessoa da caneta, né? Então a pessoa da caneta, ela não quer nem saber de nada de software. Ela só vai lá e vai rabiscar. Ela é a pessoa certa. Mas para você chegar nela, você vai ter que passar por uma pessoa que é especialista, você vai ter que passar uma pessoa que indicou você até chegar nela. Ela já vai chegar com as informações totalmente mastigadas somente para assinar ali o contrato e colocar o software no posto de combustível. E eu acho que não é só no posto de combustível, não, é em todo lugar, né? Então tem essas pessoas também. Então você tem que ter essa visão, a pessoa que está no campo, no dia a dia ali, você tem que ter essa visão de que você ir na pessoa certa. Às vezes você vai numa pessoa que ela não vai te ajudar em nada e às vezes ela até te atrapalha, né? Ela até te atrapalha, então é um ponto importante isso aí que a gente deixa uma dica aí para as pessoas que querem empreender, as pessoas que querem ir para a área do campo, isso aí é legal. Você tem algum ídolo, Rodrigo? Alguém, seja um escritor, alguma pessoa, alguma figura que você. Ó, o nosso diretor falando que você é admirador dele. É ídolo, Mas ele é meu ídolo, então. alguém que você se inspira, sei lá. Eu tenho várias pessoas, vários filmes aqui, inclusive na hora que a gente apresentou, eu falei do Gladiador, né? Você falou do O Gladiador, filme, pô, verdade. um cara que foi escravo, sabe? Teve altos e baixos na vida, foi rei. E aí, sei lá, Silvio Santos, eu admiro demais a história do Silvio Santos. Tem muitas pessoas que têm muita história de vida muito bonita e muito motiva nós muito, né? Sim, Tem o cara, rapaz, se a gente for ver, é, a nossa juventude devia muito ler alguns livros, né? Que tem uns caras aí que tem uma história muito incentivadora. Não é à toa que eu uso várias frases de motivação, que é tudo copiada, né? sim. Copiada, a gente pega e mais. Mas assim,
Eu assim, ídolo mesmo, não tem uma pessoa assim, mas assim, eu admiro muito pro lado até bíblico, né? Eu gosto muito da história de Jó, gosto muito da história de Davi, cara, né? Se fosse uma pessoa para falar, você tem um ídolo, assim, uma coisa, eu admiro muito o caráter dessas pessoas e da maneira que eles venceram, né? Porque pra você ter uma ideia, Jó, ele era um cara muito bem sucedido, né? E ele perdeu tudo, né? E depois ele, graças a Deus, ele conquistou tudo de novo e ele foi um cara ali que ele não parou de lutar, né? Então, às vezes, quando eu tô fazendo uma consultoria e a pessoa tá desanimada, eu falo, ó, mata um leão por dia, que às vezes a gente dá um psicólogo também no cliente, né? Então, eu falo, ó, você mata um leão por dia, às vezes seu leão é 10 mil no dia, é 10 mil, mas olha como é gostoso, você venceu e matou o leão naquele dia, você conquistou aqueles 10 mil naquele dia. Porque você vai ter que acordar da mesma maneira. Você vai ter que resolver aquela situação daquela maneira, né? Então não adianta você ficar com depressão, porque muitas pessoas, principalmente quando entra na área financeira, ela entra com depressão. Porque elas perdem as coisas e ela viu que não tem ali a conquistar. Então ela entra numa depressão, ela não quer sair de casa, ela fica lá no escuro, ela fica meio perdida no mundo. Perdida. Então, assim, a gente coloca as frases motivacional para que aquela pessoa venha no ânimo e a pessoa às vezes ela levanta e vai para cima e as coisas começam a acontecer. Então a história de Jó, cara, eu gosto muito dele porque ele perdeu, ele foi um cara que não se abalou e foi um cara que venceu, né? Venceu na vida, né? E a de Davi, cara, Davi todo mundo conhece, né? Porque Davi era um cara que ele era rejeitado, né? Ele era meio que rejeitado, de estatura pequeno, né? E tinha um gigante para ele ninguém queria lutar com aquele gigante, eu aqui, cara. Tô aqui pronto, então assim, eu levo isso muito para nossa vida também, né? A gente tem gigantes a ser vencido na nossa vida, não de morte, nada, jamais isso aí. Sim. Mas a gente tem próprias conquistas, né? Próprias metas a ser batidas. Nós temos um gigante que a gente precisa conquistar. E a gente tem que acordar todo dia ali de manhã com saúde, cara, e ir pra cima e falar, eu vou vencer hoje. Hoje meu dia eu vou conseguir vencer, hoje meu dia eu vou conseguir bater a meta, né? E aquela história, né? Que o pessoal fala sempre direto aí, que o picolezeiro parado não vende picolé, né? Então você tem que andar, cara. Você tem alguma frase para compartilhar com a gente agora? Alguma que você lembra, alguma que você gosta, alguma que você carrega com você? É a minha frase que eu sempre gosto, cara. Essa frase aí, eu gosto muito dela. A frase que o bom funcionário, ele sempre vai virar patrão. Boa. Seja bom funcionário. Boa. Seja bom funcionário. Não importa quanto você ganha. Não importa a dificuldade que você está passando em casa. Separe a dificuldade que você está passando em casa. Chegou no seu trabalho ali, dê o seu melhor. Dê o seu melhor porque você está plantando algo bom. E quando você planta algo bom... Quando você planta algo bom, Marcelo, você vai plantar algo bom aqui no... Você está plantando algo bom aqui agora, né? Com certeza você vai colher fruto disso, cara. Vai ter um tempo, é porque a gente volta de novo no imediatismo lá, né? A gente quer às vezes agora, o resultado agora, mas não. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas você vai ter ali seu retorno. Então, assim, o bom funcionário, ele vira patrão. Então, assim, seja um bom funcionário. Falo muito para os colaboradores, seja um bom funcionário que você vai virar patrão. Às vezes o bom funcionário não vira um patrão. Por quê? Porque ele não tem aquele dom para aquilo, ele não tem aquele fine para aquilo lá, né? Aí ele fala, pô, o Bento foi lá e falou para mim que se eu ser um bom funcionário eu vou virar patrão, mas eu não virei, eu sou um bom funcionário, eu acordo cedo, eu faço mais do além. Mas às vezes o bom funcionário que vira patrão não é só no aspecto de você, o patrão não é só aquele que manda, não. O patrão é aquele que tem uma condição de vida, é que consegue criar seus filhos, né? Que está feliz com aquele trabalho que ele faz, né? Mas né, assim, o cara falou que agora eu vou ser um bom funcionário, eu vou virar milionário, eu vou virar patrão, não é assim, né? Então você vai vencer, o bom funcionário ele vai vencer na vida, não importa se ele vai continuar trabalhando naquele trabalho ou o outro trabalho que ele for, ele vai ser abençoado naquele trabalho. Top, legal. Eu ia finalizar pedindo para você dizer alguma mensagem, né? De repente para quem está começando, está pensando em empreender ou colocar um produto, serviço
Mas eu acho que você já finalizou de um jeito bacana, cara. Essa frase que você falou. O bom funcionário, ele vai virar um padrão e você agregando tudo que você agregou nessa colocação sua, acho que fica boa. Não, velho, e é isso aí, Marcelo. Não tem como a gente fugir disso, né? Não tem como a gente fugir dessa situação porque, vou ser bem sincero pra você, cara. Você sendo um bom funcionário, é a mesma coisa de um bom filho, cara, né? Você sendo um bom filho, você sempre vai ser mais bem visto, você vai ter sucesso na vida, você vai ser sempre o bom filho, né? Não escolhendo caminhos ruins, né? Então, assim, é a mesma coisa no empreendedorismo. O que você precisa no empreendedorismo? Se especializa, conhece ali a especialização que você vai fazer, ou produto, prestação de serviço, é o que eu mais presto aí, que é mais especialista. Conhece o seu produto, Essa aqui, ó. Essa aqui fica legal, né? Fica legal. Show de bola. Então aí você conhece o seu produto, se especializa, vai atrás de instrução e aí não tem mais erro. Vai para campo, vai vender suas coisas, vai conquistar suas coisas e aí o Campo Grande vai ficar pequeno para você. Show de bola, Bento. Eu acho que é isso, cara. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado por você ter vindo aqui conosco, bater esse papo, dar esse gancho de aprendizado para mim, para quem tá vendo a gente aqui. Show de bola. Eu tenho que agradecer você também, tenho que agradecer o nosso amigo lá também que colocou a gente, fez o nosso contato, né? E agradecer as pessoas também que vai Felipe ter... Fairplay, famoso aqui em Campo Esse Grande. cara é famoso, né? Eu nem ia falar o nome dele aqui não, mas já que você falou, esse cara tem uma visão legal aí, tá? Cola nesse cara aí que vai dar bom. Mas assim, que eu queria falar pra você que tá pensando em empreender, se especializa, vai procurar mesmo, né? E não tenha medo, não tenha medo. Pega as oportunidades, vai passar um cavalo aí desgovernado na sua frente. Fecha o olho e sobe em cima dele. Porque o que às vezes as pessoas não deslancham, sabe por quê? Porque elas têm medo. Tem pessoas que têm medo de dívida, cara. Tem pessoas que têm medo de compromisso. Tem pessoa que você falar de dívida, ela já começou a tremer aqui agora, já acabou tudo dela, ela trava. Né? É que nem tem pessoas que têm medo de barata lá, cara, ela trava. Um dia eu tava, só rapidinho aqui, um dia eu tava numa chácara, é a mesma coisa. Tava numa chácara, tinha uma criança, o pai e a mãe. E tinha uma piscina em aberto lá. A criança brincando lá e ela tava com o pai. E a mãe lá de boa. A criança caiu na piscina. O pai travou aqui, ó. Sabe o que a mãe fez? Com roupa de festa, com salto e tudo. Foi lá, correu e pulou e pegou a criança. Rapidão. Foi. E o cara ficou lá parado, cara. Então assim, tem pessoas que têm medo. Tem pessoas de ter medo de conquistar as coisas, né? Dificuldade todo mundo vai passar. Mas se você não tiver medo, com sabedoria, com conhecimento, acredite no que você está fazendo, acredite. Ou também tenta vender sua ideia para uma pessoa que acredita às vezes até mais do que você. Né? O negócio é esse aí, o Marcelo. O negócio é esse. Às vezes você não acredita muito nesse produto seu aqui. Mas tem outra pessoa que tem uma visão totalmente diferente, que ela acredita muito mais do que você. Você pode estar vendendo a sua visão para ela. Hoje é um negócio. Tem pessoas que conseguem fazer softwares, aplicativos. Tem uns que já vêm com a ideia, né? Mas tem outros que faz aplicativos e ele vende para você aquela ideia. Por quê? Porque você acreditou mais na minha ideia do que eu próprio. Então acredita um pouquinho mais, vai para cima, não tenha medo, dificuldade vai passar e é isso aí, né? Eu acredito que ficou um bate-papo muito show de bola. Obrigado aí pela participação, né? Qual que é a sua rede social, Bento? O da EAG hoje é eag.consultoria, o arroba, né? EAG.consultoria. Tem o nosso site também lá, o nosso site lá. Tá na tela tá ali, na ó. tela, show de bola. Mas tem um site também lá da EAG Consultoria que vale a pena entrar lá, tá? O site sabe nosso segmento todo lá, o site é o www.eagconsultoriams.com.br. Nosso site lá, para você ter uma ideia, hoje nós somos a empresa número 1 que coloca os SPED fiscal de todos os clientes no portal. O cliente tem um portal que ele pega toda a parte fiscal dele direto do nosso site.
Não tem nenhuma empresa de software aqui no Mato Grosso do Sul, e eu acredito que nível Brasil, tá? Que tem os SPED fiscal na nuvem, que é colocado lá no site. Então a EAG Consultoria, ela sai na frente nisso aí. Porque o que as empresas faziam? Isso aí foi uma jogada também que a gente teve de mestre lá. As empresas, ela mandava esse documento fiscal, porque eles precisam entregar esse documento fiscal todo mês. O contador precisa entregar para a Receita Federal, né? Nós não, nós tem esse aí dentro do nosso portal, do nosso site, que cada contador ele tem lá seu login e sua senha no portal do cliente, e ele pega essa informação até tal data lá do portal. Isso é show de bola, brigadão. Fechou, obrigado você. Galera, você que está conosco até agora, que acompanhou até o final do nosso episódio, obrigado. Mais uma vez, curte a nossa página, compartilha esse vídeo aqui que você está vendo. Isso aqui é uma aula, joga lá no seu grupo da família, no grupo do futebol, grupo dos amigos. Brigadão, tamo junto, até a próxima.